nós aprendemos a enxergar demais, nós aprendemos a ver demais, nós aprendemos a ouvir coisas demais. Nosso interior foi tomado por realidades que são o deleitar dessa morte que tem acessado as nossas janelas. As janelas de transição de Deus para a nossa vida estão sendo tomadas com realidade de mortes. E isso está sucumbindo a nossa nação. E só está chegando na nossa nação, porque as nossas famílias já caíram tem muito tempo. Para não ferir. Aqui a gente pode bater à vontade, né? Pode! Fica da O olho saiu da máscara ali, assim. Pode meter as costas. Diga, pera lá. A Bíblia diz que a partir do ponto de que Eva entregou o fruto para Adão, olha que interessante isso, os olhos deles abriram. E nós temos lições extraordinárias nisso. Eles andavam no jardim por algo que não era visão. Faz sentido agora quando a gente lê um versículo que diz: nós não podemos andar por fé, pelo que vemos. Nós precisamos aprender a andar pelo que nós cremos. Então, a grosso modo, quando Adão abriu os olhos, ele ficou cego. Parou de enxergar. E a estrutura bíblica que foi composta a partir daquele ponto é para nos devolver essa visão. Pare de enxergar o mundo, pare de enxergar as coisas que são meramente naturais e aprenda a voltar para esse ambiente de sobrenaturalidade, de espiritualidade, que o caminho e a correção para a humanidade parte desse ponto. Num dos pontos acerca desse fator, você sabe que Deus é um arquiteto fantástico. A arca, Deus criou uma janela. E nós colocamos janelas na nossa parede. Mas na arca, Deus colocou uma janela no teto. Agora você imagina uma janela aqui no teto. Na nossa cabeça, não tem sentido. Depois, com o tempo, com calma, você vai procurar no dicionário o significado da palavra janela, que você vai ver que, em algum dicionário bom, ele vai falar sobre uma questão de ruptura dentro de realidades espirituais, que transita de um ponto espiritual para um outro ponto. Esse caminhar também se chama janela. Então, a arca, ela tinha um direcionamento, um caminho para ela poder andar. E o caminho não estava na mão do homem, estava na mão de Deus. Ele precisava olhar para cima o tempo todo para ser guiado segundo a vontade e o querer de Deus. Uma janela. Outro ponto importantíssimo. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos, fazei prova de mim. E aí o próprio Deus que está falando, ele diz assim: se eu não vou abrir uma janela dos céus, janela de novo, nos céus, e derramar uma bênção tal, nós aprendemos a entender que essa bênção que o Senhor está falando é riqueza, mas o Senhor está querendo entregar prosperidade, e isso não tem nada a ver com dinheiro, está muito além. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não vive riqueza, não vive prosperidade, não vive uma tonelada de coisas, e o Senhor quer passar por esse ponto. Então, a partir desse ponto de fidelidade acerca do dízimo, ele vai abrir uma janela dos céus. E ele vai derramar uma bênção extraordinária, que não vai ter lugar para poder guardar. Glória a Deus. Agora você imagina. E tudo isso, essas coisas vão passar por janelas. Quando ele vai falar de porta, ele diz que a porta toca nos céus e chega ao chão, a terra onde nós estamos. Mas tem questões espirituais, que o caminho que ele escolheu é essa passagem pela janela. E hoje eu quero falar sobre casa e nação, e quero olhar isso por uma janela. E para isso nós vamos em Jeremias, capítulo 9, a partir do versículo 20. Jeremias 9, a partir do versículo 20. Chegamos? Não entendam essa leitura e essa ministração com machismo pastoral, se é que isso existe. Vou até falar, coloque até um pouco de amor nas minhas palavras e deixa eu terminar, que talvez você entenda. Se não entender, você me bate na saída.
Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor. Ouvi, vírgula, pois, vírgula, vós, vírgula, mulheres, vírgula. Até esse ponto, as mulheres estão ouvindo. Só que o que elas não estão ouvindo não diz respeito à palavra do Senhor. Por isso Deus está dizendo que elas não estão ouvindo. E o foco é para com as mulheres. Ouvir a palavra do Senhor. E os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai a palavra para as vossas filhas? Não. A partir do momento que as mulheres aprendem a palavra, elas precisam ensinar o pranto dentro de casa. Não é a palavra. É o pranto. E o que é um pranto? É um choro que rasga desde o começo da existência. No pranto não tem como você chorar mentindo. No pranto não tem como sair lágrimas de crocodilo. Esse é o ensino da verdade, que a partir do pranto, a Bíblia e Jeremias está sendo orientada para poder que a partir das mulheres isso chegue dentro de casa. E cada uma das suas vizinhas a lamentação. A partir da casa que aprendeu o pranto, essa casa sai para ensinar para a vizinha, e na vizinha ela não ensina o pranto, ela ensina a lamentação. Que é totalmente diferente do pranto, e parece que quem está agindo, quem está fazendo, quem olha para quem está pranteando e para quem está lamentando, ambas estão chorando. E a Bíblia não entende dessa forma. E isso tem um motivo. Versículo 21. Porque a morte subiu pelas nossas janelas. Quem subiu pelas janelas? A morte subiu pela janela e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças onde? Nas ruas, e os jovens. Então vamos lá. Primeiro, o Senhor está direcionando uma palavra para as mulheres e pedindo que essas mulheres ensinem algo para as suas filhas, e esse ensinamento acontece dentro de casa. Porque se isso não acontecer dentro de casa, a morte vai acessar uma janela, e a janela que a morte vai acessar não é uma janela dentro da casa, mas uma janela no palácio, lá. Porque a mãe que não ensina essa orientação para a filha dentro de casa, um dia essa filha vai chegar lá no palácio, e ela vai portar o ensinamento que ela tem dentro de casa. É fácil entender isso. A menina Esther estava lá, tranquila, dentro de casa, numa boa, e de repente recebeu um convite para poder participar de um concurso de Miss Universo. Saiu de casa e foi para dentro de um palácio. Quando a gente erra essa eficiência dentro da nossa casa, o texto diz que as crianças vão morrer nas ruas e os jovens nas praças. Então, preste bem atenção. A rua e a praça, quando o jovem perde a vida e cai, não é a morte. Ele morreu quando a morte acessou a janela. Lá na rua, isso é, quem aqui todos de Brasília entendem isso com facilidade. Talvez só os mais velhos, as meninas não têm essa facilidade. A gente se juntava na rua para bater bola, para brincar. Então a gente conhecia os amigos da rua, todos. Um grupo na rua. Só que quando nós fomos para a escola, o nosso número de amigos aumentou e a gente se juntava até nas praças para poder bater um papo com um colega de uma outra rua, talvez até de uma outra cidade. Olha como é que vai crescendo. Mas esses meninos não morrem lá na rua. Eles morreram a partir do momento que essa janela, que essa travessia de realidade espiritual, a morte foi subindo e alcançou essa janela. Então, primeiro ponto, as mulheres têm um papel fundamental dentro do lar, fundamental dentro da casa. É transitar com essa oração de intercessão extremamente sobrecarregada com verdades profundas, ensinando isso dentro da casa, e a partir desse ponto, a passar de vizinha em vizinha, levando essa realidade, para que essa janela não possa ser acessada dentro da realidade do governo. Porque se for, a morte vai chegar, e as mulheres que não fazem isso condenam as crianças nas ruas e nas praças. Deu para entender aqui? Tranquilo?
Segundo de Reis, capítulo 13. A partir do versículo 14. Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Doença e enfermidade são coisas diferentes. Uma gera a outra. E chegou a um nível tão profundo dentro desse profeta que o levou à morte. Só que antes da morte, o rei Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros. Eliseu disse-lhe: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira. E atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeque até os consumir. Então, não é uma janela de uma realidade física, ele está falando de uma coisa muito profunda. O rei recebeu uma ordem de pegar um arco e flechas, no plural, porque essa história continua. E ele pega o arco e vai atirar. Só que não é um governo que vai conquistar essa guerra. Não é o governo que vai conquistar essa batalha. É uma realidade profética. É um sinalizador de Deus que vai trazer aquela conquista, aquela vitória para todas as famílias de Israel. Para a gente entender melhor. O Golias estava lá afrontando o povo de Israel por 40 dias. Davi descobriu que tinha uma recompensa, foi lá se apresentar para poder ganhar a recompensa. E o que fisicamente entenderam? Já que você vai para uma guerra, vamos colocar uma armadura em você, nós vamos te dar uma espada para você ir lá brigar com ele. Tentaram fazer isso, não deu certo, porque a guerra que Golias está representando, ela tem uma realidade espiritual embutida por detrás daquilo, que não se vence com espada, que não se vai vencer com couraça. A nossa luta não é contra carne e nem contra sangue. Davi foi lá na beira da água, pegou uma pedrinha, deu-lhe uma pedrada na testa do Golias. O Golias caiu. E aí descobriu que nem precisava de espada. Ele foi lá, pegou a própria espada do Golias e decepou-lhe a cabeça. A vitória de Davi foi vencida numa realidade espiritual muito antes daquela pedra ir alcançar a cabeça dele. Então, o profeta Eliseu está ensinando para o rei que exerce um governo e uma autoridade sobre uma nação como livrar a nação da mão dos sírios. Sírios. Existia no tempo desse rei um comandante chamado Naamã, que era leproso. Lembramos da história, né? Ele tem um comando, tem um rei sobre si, e Deus dava vitória para esse general, para esse comandante, porque Deus era com ele. Um dia ele resolveu levar uma menininha para casa dele. Dentro de casa, esse homem que transita no governo e vai para casa, ele é obrigado a externar a sua lepra. A menina dá uma voz de comando dentro de casa, chega na mãe, chega no Naamã, chega no rei, chega no outro rei, chega no profeta, mergulha na água, não mergulha, mergulhou. A pele rejuvenesceu, ficou como pé de menino. E aí no final da história ele diz assim, ele vai falar para Eliseu assim: olha, quando o meu rei se prostrar ao Deus Rinom, se porventura eu me inclinar, me perdoa. Naamã pede isso para Eliseu.
Não é uma guerra de reis que está acontecendo de uma esfera política. É uma guerra travada de principados e potestades. E desde quando esse governo se estabeleceu, a nossa oração não tem sido outra, a não ser o fato de que ele necessita de conselheiros. Nós estamos insistindo nisso, orando nisso o tempo todo. Não diz respeito a uma realidade meramente política. E a nossa nação tem caminhado a passos largos para isso. E aí o Salmo 127 vai trazer uma informação preciosa. Quem lembra? Versículo 1. Peraí. Se o Senhor não edificar o quê? Aí lá na frente ele vai falar sobre a cidade, ele fala de guardar a cidade. Ele não fala sobre nenhum momento na edificação da cidade, ele fala na edificação da casa. A estrutura de Naamã foi para levar edificação para a casa. A partir da casa, a partir do lar, a cidade vai ser guardada. E para isso, nós necessitamos voltar a acessar estas janelas proféticas que Deus abriu. Aprender a andar não pelo que nós estamos vendo, mas pelo que nós estamos crendo. Segundo o que nós estamos vendo, é impossível andar sobre as águas. Mas eu creio que Jesus andou sobre as águas. E também creio, poucos passos ou muitos passos, o Pedro também andou sobre as águas. E o que está sendo roubado é essa capacidade de andar pela cegueira. O que está sendo tirado é essa capacidade do tátil. Só é fé se você pegar. Só é fé se tiver. Só é fé se abrir o aplicativo e tiver uma sequência de 20 zeros com qualquer número de 1 a 9 na frente. Não. A gente precisa voltar para esse estágio do Adão antes do pecado. Nós aprendemos a enxergar demais, nós aprendemos a ver demais, nós aprendemos a ouvir coisas demais. Nosso interior foi tomado por realidades que são o deleitar dessa morte que tem acessado as nossas janelas. As janelas de transição de Deus para a nossa vida estão sendo tomadas por realidades de mortes. E isso está sucumbindo a nossa nação. E só está chegando na nossa nação, porque as nossas famílias já caíram tem muito tempo. A força da nossa nação não é o exército, o governo da nossa nação não está na mão do nosso presidente, está na mão de uma família estabelecida em um sacerdote, que precisa amar a sua esposa, uma esposa que precisa ser submissa a esse sacerdote, e filhos que revelam honra. Isso é um lar estruturado segundo a vontade e o querer de Deus. O que passar disso, o texto diz que é procedência maligna. Atirar uma flecha por uma janela aberta no Oriente. A morte que está acessando a janela em Jeremias, antes do Jeremias, uma recomendação foi dada. O profeta vai na mão do rei, ensina como fazer, direciona, aponta a mira onde é que tem que acertar. Para que a partir dessa situação, todas as famílias sejam estruturadas. E essa é a grande problemática que nós temos vivido hoje. Em todos os campos e em todas as esferas que você possa imaginar. Por que a igreja não tem ido bem? Por que o campo empresarial não tem ido bem? Por que a esfera política não tem ido bem? Por que determinados setores da nossa sociedade não têm ido bem? Não são um problema nos setores, são os problemas dentro da estrutura familiar. Vou falar isso até com a probabilidade do processo. Estrutura familiar não diz respeito à homossexualidade. A estrutura familiar não diz respeito ao adultério. Estruturas familiares não diz respeito a uma tonelada de coisas. Não diz respeito a feminismo. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. E a feminista não concorda com essa atmosfera. É uma janela que está aberta para a espiritualidade que vai ser acessada pela morte em algum momento, em alguma realidade. Então, nós precisamos voltar às Escrituras e com muita pressa. Eu vou até com raiva, com sangue no olho, como a gente gosta de falar de vez em quando. Nós estamos muito rasos no que diz respeito às Escrituras. Nós somos uma vergonha no que diz respeito às Escrituras. E nunca se teve uma geração com tanto conhecimento. Eu passei esse último ano observando as falas de alguns homens na internet.
têm conhecimento com uma coisa absurda, é uma coisa assim deleitável. Aprenderam a falar das Escrituras com amor, com uma paixão muito grande. Só que esse mesmo cidadão que está falando desse amor e dessa paixão, daqui a pouco ele mostra que ele não tem fé naquilo que ele está vivendo, naquilo que ele está pregando, naquilo que ele está ensinando. Se está escrito aqui que 3 mais 3 são 9, não tente vir com matemática, não tem Oswaldo de Souza que vai me convencer que nessa passagem, que nessa explicação que Deus está dando, 3 mais 3 são 9. Ponto final e acabou. Precisa ter esse lugar de primazia dentro de mim, dentro do meu entendimento. As famílias precisam ser regidas pela palavra de Deus, e não pelo que eu acho que tem que ser, e não pelo pensamento do pastor A, B ou C, mas pela palavra. Se a orientação do pastor está de inconformidade com a palavra, ok. Se não, acabou, não tem diálogo, não tem conversa. Nós precisamos voltar a ser cegos de novo. Porque a partir do momento que Adão pecou, que ele abriu os olhos, a única coisa que ele sabe ver agora é a nudez de quem está à sua volta. Perdeu-se a percepção de quem andava cego e não batia nas árvores, não pisava no rabo do gato ou coisa do tipo. Cegar. Talvez por isso Deus deu esse privilégio para Paulo. Os 3 dias de cegueira. Para ver se lá na frente ele pode falar: eu conheci um homem, não sei se no corpo ou fora dele, não sei. Mas ele teve um privilégio de entender realidades que vão muito além dessas formalidades que nós estamos vivendo aqui agora. Ouso a dizer, nossas famílias estão vivendo um risco como nunca na história se teve. O pastor Juscelio gosta de falar uma coisa que vale a pena repetir. Quando um médico erra uma cirurgia, ele mata uma pessoa. Quando um ensinador erra o ensino, ele gera uma catástrofe. Então, quando um pastor erra o ensino bíblico, ele destrói o curral. Ele deixa exposto para que qualquer lobo possa atacar as ovelhas. E nós estamos vivendo esse tempo. Guerras teológicas. Um dia desse eu vi um pedaço de um seminário de 4, 5 pastores pregando no mesmo dia. Um subiu no púlpito, pregou sobre um negócio, o outro veio. Ele foi lá e quase bateu no cidadão. Aí deram uma réplica. Eu acho que aqui é a hora que eu desligo e vou orar porque eu já perdi. Então, nós estamos vivendo um risco gigantesco. A janela de espiritualidade que deveria estar trazendo as manifestações da bênção de Deus. Um lugar que vai derramar bênçãos de uma maneira tal que não tem onde guardar. A morte conseguiu entrar sorrateiramente e parou lá. E as consequências dela é só olhar o jornal e a gente tem visto isso dia após dia. Então, mães, mulheres, existe uma responsabilidade, um peso sobre vocês gigantesco. Homens, existe uma responsabilidade em nós. E fala com sinceridade, estamos sobrecarregados de lepra. Em cima dos altares, nos governos, onde os homens estão posicionados. Nossa, olha que alinhado, olha como é que fala bem, olha como é que isso, como é que aquilo. Uma maravilha, é um homem de sucesso. Dentro, está pior do que na mão. Talvez até na mão, rapaz, mergulha aqui para ver se está certo, que a sua situação está crítica. E nós estamos necessitando corrigir essas falhas. E que o Senhor, e eu vou voltar a insistir nisso, os planos estão sendo feitos para a vida de vocês, mas vocês não têm ideia do que é que Deus tem projetado para a vida de vocês, no que diz respeito à nossa nação, no que diz respeito ao alcance de tantas e tantas pessoas nessa ou em outras nações. Nós não sabemos. O que cabe agora é o ensino chegar e ser direcionado para que vocês caminhem nele, para quando chegar no tempo de Deus chegar e falar, chama, está pronta. Quando chegar em qualquer lugar que Deus colocar, perfeito. Não tem erro, não tem falha. E que o Senhor possa suscitar essas estés desse tempo na vida de vocês para a honra e a glória dele. E nós necessitamos, e eu quero fechar nisso, aprender essa percepção de quem caminha segundo essa janela que Deus tem aberta em cada lar, em cada casa. Não é mais tempo da gente ficar olhando para as coisas que estão acontecendo em volta. Não é mais tempo da gente dar credibilidade a uma tonelada de coisa. Quer acreditar no impossível? Entra aqui. Quer acreditar no que é difícil até de acreditar? Gente, uma mula falou com o profeta. O profeta respondeu a mula. A mula foi lá e continuou dando a aula dela para o profeta. E o profeta teve que abaixar a cabeça que a mula tinha razão. Acabou. Está escrito aqui.
Eu não quero saber das impossibilidades da zootecnia, não quero saber. Está escrito, ponto final. Me cabe isso e acabou. Nós precisamos entrar dentro de um lugar, dentro de um ambiente que a voz de Deus basta. Ponto final. Ela não precisa vir com açúcar, ela não precisa vir com Nutella, ela não precisa vir com nada. Só a voz de Deus, do jeito que vier, com trovão, com raio, ou sibilante, do jeito que ela vier. Só a voz de Deus tem que nos bastar. E que o Senhor tenha pena e misericórdia de nós e nos tire desse mar de lama que é a nossa nação. Pai, nós te rendemos honras, glórias, graças e louvores. Toda honra, Pai, toda glória é dada a Ti e nós te agradecemos pela oportunidade dessa porta aberta, dessa empresa aberta, dessa família aberta, dessa oportunidade que Tu tem nos dado, Pai, que de todas as formas e todos os meios Tu tem usado essa porta para poder alcançar a muitos, e nós te louvamos, te agradecemos cada vez mais por isso. Que cada casa, que cada lar, que cada família, que cada cooperador receba, Pai, de Ti cada vez mais para a honra e a glória do Santo Nome. Continue, Pai, a manifestar as Tuas riquezas, a Tua graça, o Teu favor sobre essa empresa, sobre a vida da Wagner, sobre a sua casa, a sua família. E permita, Pai, que no mais profundo do nosso ser, no mais profundo de quem nós somos, nós recebamos cura. Nós possamos, Pai, ser vigilante com as janelas das quais Tu nos tem dado, que sob nenhum tipo de hipótese, Pai, a morte possa acessar, e nós temos a certeza que ela já está subindo, mas que as Tuas flechas, guiadas, Pai, pelo Teu direcionamento profético, possa derrubá-las de lá, e ela continuar a manifestar as Tuas bênçãos, de onde Tu estás, a vida de cada um de nós, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós só oramos pelo nosso amém, pelo nosso advogado fiel, o nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.